Enquanto Saddam Hussein governava o Iraque com mão de ferro, seu primogênito, Uday Hussein, comandava com algo ainda mais sombrio: crueldade, obsessão e brutalidade. A portas fechadas, as atitudes de Uday iam além de tudo que a maioria dos iraquianos já havia presenciado, principalmente em relação às mulheres. Porém, sua maldade não durou para sempre, e as consequências chegaram em 2003, com a queda de Bagdá. Uday Saddam Hussein nasceu em 18 de junho de 1964, na capital iraquiana. Sendo o filho mais velho de Saddam, cresceu em um ambiente onde o medo calava as pessoas e os privilégios lhe garantiam tudo o que desejava. Estudou na Baghdad College High School, uma das escolas mais prestigiadas do país, frequentada sobretudo por filhos de famílias abastadas ou influentes. Antigos colegas de classe o descrevem como arrogante, impaciente e violento. Ele frequentemente gritava com empregados, provocava brigas por motivos banais e humilhava colegas diante de todos. Aos 13 anos, seu fascínio por armas e dominação já se manifestava. Praticava tiro com pistolas, caçava animais por diversão e exigia submissão de todos ao seu redor. Nessa época, Saddam foi nomeado vice-presidente de Ahmed Hassan al-Bakr, aumentando sua influência em todo o Iraque. Esse poder refletiu em Uday, que passou a se considerar intocável. Em 1979, quando Saddam assumiu oficialmente a presidência, Uday tinha 15 anos. Já se comportava como um homem no comando. Comparecia a reuniões políticas ao lado do pai, acompanhava operações da polícia secreta e participava de jantares com autoridades estrangeiras. As pessoas eram instruídas a tratá-lo como um futuro governante, e não apenas como um adolescente. No início da década de 80, enquanto o Iraque enfrentava uma guerra sangrenta contra o Irã, a vida em Bagdá já era marcada por divisões de classe e poder. Enquanto jovens iraquianos eram recrutados e enviados para morrer no fronte, Uday permanecia protegido de qualquer perigo. Com apenas 16 anos, já circulava nos círculos mais restritos da capital, frequentando complexos militares, clubes privados e eventos da elite do Partido Baath. Esses encontros eram fortemente protegidos, com bebidas importadas da Europa e artistas trazidos especialmente para entreter os poderosos. Uday era presença constante, não apenas por ser filho de Saddam, mas porque cultivava sua própria imagem, um misto de riqueza, violência e extravagância. Usava ternos sob medida, exibia pistolas folheadas a ouro e chegava cercado de seguranças. Seu comportamento logo se tornou ainda mais agressivo. Passou a enxergar esses ambientes como oportunidade de encontrar mulheres para uso pessoal. Em 1982, seus desejos particulares transformaram-se em operações de grande escala. Com o apoio de agentes do Mukhabarat, serviço de inteligência iraquiano, selecionava jovens que julgava atraentes. Muitas tinham entre 15 e 19 anos, geralmente oriundas de famílias instruídas ou bem conectadas. Uma vez escolhidas, os agentes batiam à porta das famílias com desculpas variadas. Às vezes alegavam ser um serviço nacional, outras vezes inventavam premiações falsas. Mas as meninas nunca tinham escolha. Guardas as levavam para uma das residências de Uday, incluindo uma mansão fortemente vigiada no distrito de Mansur, em Bagdá. Ali elas eram isoladas e instruídas a não resistir. As ameaças recaíam não apenas sobre elas, mas também sobre pais, irmãos e até outros parentes. Em alguns casos, militares eram colocados diante da casa da família para garantir o silêncio. Dentro das propriedades, Uday jamais escondia sua identidade. Não precisava. Seu poder assegurava que não haveria investigações, prisões ou registros oficiais. Motoristas e seguranças que mais tarde desertaram para a Europa relataram que Uday guardava arquivos pessoais em armários trancados. Entre os documentos havia fotos das jovens, históricos escolares, endereços residenciais e números de telefone de parentes, tudo catalogado com assustadora precisão. Um dos primeiros episódios amplamente conhecidos
aconteceu em 1984. Uma estudante da Universidade de Bagdá, no segundo ano do curso de Direito, recebeu um convite para o que sua família acreditava ser uma cerimônia de premiação acadêmica. O documento trazia um selo aparentemente oficial. Ela saiu de casa naquela manhã em um carro do governo e nunca mais retornou. Quando o pai tentou buscar respostas, agentes de segurança apareceram em seu trabalho e o advertiram a parar de fazer perguntas. Semanas depois, foi demitido. Nenhum boletim foi registrado, nenhuma investigação aberta. Esse silêncio permitiu que Uday seguisse em frente, impune. Em 1985, ele já não era apenas o filho mimado de Saddam, detinha poder real. Foi nomeado presidente do Comitê Olímpico Iraquiano e assumiu também a liderança da Associação Iraquiana de Futebol. Esses cargos lhe concederam autoridade sobre milhares de atletas, técnicos e funcionários do país. Embora a sede do Comitê Olímpico tivesse a função de promover o esporte nacional, Uday a transformou em um espaço de caça pessoal. Reformou as instalações, instalou sistemas de vigilância e criou áreas exclusivas, proibidas para a maioria dos trabalhadores. Esses espaços secretos não eram apenas escritórios. Alguns tinham janelas espelhadas e passagens ocultas, projetadas para levar mulheres discretamente. As primeiras vítimas foram atletas jovens, sobretudo de modalidades individuais como natação, ginástica e tênis. Muitas eram chamadas para avaliações privadas ou testes de desempenho. Esses encontros ocorriam tanto no escritório de Uday quanto em quartos de hotéis usados pelas delegações nacionais. Algumas tinham apenas 15 anos. Treinadores eram orientados a não questionar, sob risco de perder o cargo ou coisa pior. Em 1986, várias famílias começaram a retirar suas filhas dos programas esportivos, justificando motivos de saúde ou pressão acadêmica. O verdadeiro motivo era um medo. Aos poucos, notícias se espalhavam em silêncio, principalmente entre mulheres, sobre jovens que voltavam para casa em choque ou que simplesmente desapareciam. O Comitê Olímpico não era a única ferramenta de Uday. Ele também passou a influenciar a mídia estatal. Em 1987, relatórios diplomáticos das embaixadas francesa e jordaniana registraram o sumiço de várias apresentadoras de televisão. A maioria tinha pouco mais de 20 anos e era considerada promessa na televisão nacional. Embora os registros oficiais alegassem que haviam deixado o país ou renunciado, suas famílias não tinham notícias. Uma apresentadora do Canal 9 de Bagdá foi vista pela última vez entrando no Ministério da Informação para uma gravação. Nunca saiu de lá. Naquele mesmo ano, Uday expandiu ainda mais seu poder, adquirindo novas propriedades. Somente em Bagdá, ele possuía pelo menos 4 residências seguras registradas em seu nome, localizadas em bairros como Karrada, Mansur e Qadisiyah. Outra ficava nas proximidades de Mosul. Essas propriedades eram monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana, contando com portões reforçados, câmeras discretas e salas subterrâneas. Algumas foram descritas por pessoas próximas como zonas silenciosas, já que nenhum ruído podia ser percebido do lado de fora depois que os portões se fechavam. Sem restrições legais e sem freios morais, ele tinha à disposição tudo o que desejava para agir como bem entendesse. Em outubro de 1988, chegou a chocar até mesmo seu círculo de maior confiança. Durante uma recepção de alto nível, com a presença de militares, diplomatas estrangeiros e membros da elite do partido Ba'ath, Uday de repente se tornou agressivo. A vítima foi o Kamel Rana Gegel, assistente pessoal de Saddam Hussein por muitos anos, além de provador de alimentos e um dos poucos que tinham acesso diário ao presidente. Kamel conhecia a família Hussein havia décadas, e Uday o considerava quase como parte dela. Contudo, naquela noite, tomado pelo álcool e pela desconfiança, Uday acusou Kamel de ter sido responsável por apresentar Saddam a Samira Shabandar, sua segunda esposa. Uday se ressentia profundamente desse relacionamento, acreditando que colocava em risco a posição de sua mãe e sua própria influência. Sem aviso algum, agarrou um porrete, supostamente uma bengala de cabo dourado, e começou a golpear Kamel diante de convidados atônitos.
Bateu várias vezes contra sua cabeça e seu peito. Kamel morreu ali mesmo, sangrando sobre o mármore, enquanto seguranças e oficiais permaneciam parados, tomados pelo medo de intervir. O crime não foi escondido. A notícia se espalhou rapidamente, chegando até embaixadas ocidentais em poucas horas. Ainda assim, não houve punições. Udad não foi preso, nem julgado, tampouco recebeu uma reprimenda severa. Saddam, irritado a princípio, teria mandado o filho para a Suíça em um breve exílio, mas ele retornou pouco tempo depois. O que não ganhou destaque foi o fato de o mesmo nível de brutalidade ser direcionado a mulheres. Nessa época, uma jovem de 17 anos tentou denunciar o Day por agressão sexual. Sua queixa jamais chegou à delegacia. Horas mais tarde, ela foi detida pela inteligência militar. Seu pai, professor em Bagdá, tentou recorrer às autoridades, mas foi advertido a se calar. A família nunca mais recebeu notícias da moça. Vizinhos relataram que homens armados ocuparam a casa. Seguranças próximos ao Day confirmaram um padrão naquele período. Mulheres que se opunham a ele enfrentavam intimidações, espancamentos ou desapareciam subitamente. Quando uma mulher se recusava a permanecer em suas propriedades, era levada pelos guardas até um edifício do Ministério do Interior, onde recebia o rótulo de não colaboradora ou desleal ao regime. Esse estigma por si só bastava para silenciar questionamentos. O Day não perdia qualquer oportunidade de subjugar mulheres das formas mais cruéis possíveis. Em agosto de 1990, quando Saddam Hussein enviou tropas ao Kuwait, gerando revolta internacional e dando início à Guerra do Golfo, em poucos meses as forças da coalizão, lideradas pelos Estados Unidos, desencadearam uma ofensiva militar devastadora. O Iraque sofreu bombardeios constantes, teve sua infraestrutura arruinada e foi alvo de duras sanções. Com o país mergulhado no caos da guerra e da sobrevivência, o Day aproveitou a desordem para intensificar suas ações pessoais. Sua rede de seguranças particulares, que já havia se envolvido em sequestros de mulheres, tornou-se ainda mais organizada. Carros pretos, como Mercedes e Land Cruisers, eram vistos com frequência estacionados diante de escolas, parques e universidades. Os alvos eram, em geral, garotas entre 14 e 17 anos, muitas ainda vestindo uniformes quando eram levadas à força. Elas eram escolhidas de forma aleatória, muitas vezes apenas pela aparência. Quem ousasse questionar era advertido ou punido. A maioria vinha de bairros da própria capital, mas outras eram levadas de cidades mais afastadas, como Bakuba, Hilla ou Samawah, onde as famílias tinham pouca influência política. Algumas sequer sabiam quem era o Day até descobrirem da pior maneira. Diziam a elas que seriam apresentadas a um alto funcionário ou que estavam prestes a receber uma honra nacional. Uma vez dentro dos complexos de Uday, vigiados rigidamente, a realidade se revelava. Não havia cerimônia nem escapatória. No início de 1991, fontes do Palácio Presidencial informaram que Uday havia criado uma unidade secreta destinada especificamente a identificar e transportar jovens mulheres. Esse grupo operava com discrição, sob o disfarce de funções governamentais. Contava com agentes de inteligência de confiança, motoristas de segurança e até médicos, responsáveis por tratar ferimentos e manter tudo sob controle. Todos respondiam diretamente ao Day, utilizando recursos do próprio governo para se manterem invisíveis aos olhos do público. As operações eram rápidas e brutais. As jovens eram raptadas, mantidas em cativeiro por horas ou dias, e depois libertadas sem explicações ou simplesmente nunca mais vistas. Algumas que retornaram apresentavam ferimentos físicos, traumas psicológicos e medo absoluto de falar. Em muitos casos, as famílias foram coagidas a assinar declarações afirmando que suas filhas haviam fugido ou desaparecido por questões pessoais. Quem se recusasse podia ser preso ou perder o emprego. Em 1993, o Day desejava mais do que apenas exercer poder nos bastidores. Ele queria moldar sua imagem perante os iraquianos. Naquele ano, lançou sua própria rede de mídia, incluindo o jornal Babil e um canal de televisão via satélite com o mesmo nome. À primeira vista, o projeto se apresentava como moderno e voltado para a juventude,
repleto de programas de entretenimento, entrevistas com artistas e quadros musicais. Mas, na realidade, tinha outro propósito. Funcionava como campo de recrutamento. Uday passou a usar seu canal como vitrine para atrair talentos femininos. Jovens cantoras, dançarinas, apresentadoras e modelos eram abordadas por produtores de sua equipe. Algumas recebiam a notícia de que haviam ganhado audições. Outras eram seduzidas por promessas de fama ou contratos. Embora algumas tenham aceitado participar de forma voluntária, muitas logo perceberam as verdadeiras intenções por trás desses convites. Assim que surgiam em seus programas, eram chamados para encontros reservados, seja em escritórios de imprensa ou diretamente em suas residências. Recusar convites significava sofrer consequências. Um dos episódios mais chocantes desse período ocorreu em 1994. Uma cantora conhecida na região de Basra, famosa por suas apresentações na televisão local, foi convidada para se exibir em particular em um dos palácios de Uday. Ela chegou acompanhada por uma pequena banda e foi informada de que se tratava de um evento oficial patrocinado pelo Estado. No entanto, ao entrar, foi separada dos colegas. De acordo com relatos posteriores, ela se negou a atender às exigências de Uday. Poucas semanas mais tarde, sua morte foi anunciada. As autoridades alegaram que ela havia tirado a própria vida. O enterro foi realizado às pressas por ordem do governo e sua família jamais teve acesso integral aos restos mortais. Embora a mídia oferecesse a Uday uma aparência de legitimidade, também lhe concedia ainda mais poder no cenário cultural iraquiano. Ele passou a organizar festas frequentes no Palácio Al-Radwania, uma das residências mais protegidas nas proximidades do Aeroporto Internacional de Bagdá. Esses eventos eram apresentados como celebrações ou noites culturais, mas o real propósito era demonstrar poder, ostentação e domínio. A lista de convidados incluía generais, altos funcionários do Partido Baath e empresários estrangeiros ligados ao setor de petróleo e de infraestrutura. Entre os presentes, havia também jovens. Testemunhas que conseguiram escapar do Iraque descreveram um ambiente como opressivo e rigidamente vigiado. Guardas armados controlavam as saídas. Telefones eram recolhidos. Bebidas alcoólicas e drogas circulavam livremente. Mulheres que tentavam sair eram impedidas à força. No fim da década de 1990, o comportamento de Uday tornou-se ainda mais sombrio. Já não satisfeito com o controle da indústria do entretenimento ou da elite, passou a focar diretamente nos mais vulneráveis do país, adolescentes em escolas e mulheres em encontros familiares privados. Em Bagdá e nas regiões vizinhas, colégios públicos de ensino médio receberam ordens discretas do Ministério da Educação. Diretores eram instruídos a identificar e relatar meninas que não fossem apenas boas alunas, mas também apresentáveis e educadas. Esses termos funcionavam como códigos, compreendidos pela equipe como critérios de seleção para o Uday. Professores, muitas vezes aterrorizados, raramente ousavam questionar. Alguns tentavam proteger as alunas, retirando seus nomes das listas ou avisando discretamente as famílias. No entanto, quando descobertos, eram transferidos, detidos ou ameaçados pelos serviços de segurança. Após a coleta dos nomes, agentes do governo, muitas vezes disfarçados de representantes da educação, visitavam as residências das jovens. Diziam que elas haviam sido escolhidas para receber prêmios, bolsas de estudo ou participar de programas especiais administrados pelo gabinete presidencial. As famílias, orgulhosas e em um contexto em que o êxito dependia de conexões, acabavam aceitando. As meninas partiam em veículos oficiais, trajadas para eventos formais, sem imaginar que estavam sendo levadas a um dos complexos particulares de Uday. Algumas famílias recebiam ligações dias depois, ouvindo que suas filhas estavam em avaliação ou a serviço da nação. Outras nunca recebiam notícia alguma. Quando pais tentavam recorrer a ministérios ou à polícia, eram ignorados ou advertidos a permanecer calados. Em certos casos, irmãos ou tios que pressionavam demais eram presos. As jovens que retornavam mostravam sinais claros de trauma. Algumas eram deixadas em casa no meio da noite sem qualquer explicação. Os abusos de Uday não se restringiam às escolas. Em 1998, casamentos em Bagdá
Tikrit e Karbala se transformaram em eventos complicados. Uday aparecia sem convite, acompanhado por dezenas de seguranças armados e carros de luxo. O clima mudava imediatamente. A música cessava. Os convidados ficavam em silêncio. Uday percorria o salão, observava a multidão e, se interessasse por uma noiva, madrinha ou até por uma convidada, ela era obrigada a sair com ele. Em uma cerimônia em Karbala, no final de 1998, uma jovem de 19 anos foi levada poucas horas após o início do evento. Os presentes foram obrigados a permanecer em seus lugares enquanto ela era conduzida para fora. Seu corpo foi encontrado dias depois nos arredores da cidade, com marcas evidentes de violência e tortura. Seu pai, funcionário público, exigiu uma investigação. No dia seguinte, foi preso e desapareceu dos registros. Esses episódios se tornaram tão frequentes que famílias passaram a realizar casamentos discretos, reduzindo o número de convidados para não chamar a atenção. As escolas também deixaram de promover homenagens públicas a seus estudantes. Programas de reconhecimento foram encerrados em silêncio. O medo se espalhou para além de Bagdá, atingindo cidades como Najash, Fallujah e Diwania. Paralelamente, desertores que fugiram do Iraque e denunciaram a situação às Nações Unidas revelaram a existência de uma lista de desaparecidos mensal. Essa lista era organizada por uma pequena equipe que trabalhava no gabinete pessoal de Uday. Nela constavam os nomes das mulheres sequestradas a cada mês, sua origem, idade e a informação se haviam retornado ou não. A maior parte jamais era riscada. Os registros eram mantidos em servidores protegidos, com cópias guardadas em casas seguras, vigiadas por unidades de elite da Guarda Republicana. Na virada do milênio, Uday havia se tornado ainda mais perigoso. Saddam, já com mais de 60 anos e enfrentando sérios problemas de saúde, reduzia sua participação nos assuntos do governo. Isso ofereceu a Uday liberdade quase total para agir sem supervisão. Para assegurar que suas vítimas jamais pudessem denunciar ou fugir, ele passou a criar centros de detenção privados, completamente fora do sistema legal iraquiano. 2 desses locais foram descobertos posteriormente, um próximo ao Aeroporto Internacional de Bagdá e outro nos arredores de Mossul. Essas instalações não apareciam em mapas oficiais e tampouco eram administradas pelo Ministério da Justiça. Foram erguidas sob a supervisão da Divisão de Segurança Pessoal de Uday e compostas por homens leais apenas a ele. Funcionavam sem julgamentos, sem registros oficiais e sem qualquer tipo de fiscalização. Dentro do complexo de Bagdá. No ano de 2003, as forças policiais encontraram uma ala separada destinada exclusivamente a mulheres. Algumas celas eram pouco maiores do que armários. As paredes eram grossas e isolavam qualquer som. Uma sucessão de pequenas salas se conectava por corredores estreitos, muitos deles com pesadas portas de aço. Em uma das salas havia equipamentos cirúrgicos e mesas de exame. Câmeras de vigilância estavam fixadas nos cantos, enquanto cadeiras permaneciam presas ao chão. O edifício não possuía placas de identificação externas. O que mais impressionou os investigadores foram as paredes. Na ala feminina, encontraram inscrições no gesso. Nomes, datas e mensagens curtas escritas em desespero. Algumas traziam orações, outras marcavam a quantidade de dias passados ali dentro. Em uma cela, havia 8 nomes gravados em um painel, datados entre os anos de 2000 e 2001. Não eram prisioneiras oficiais. Tratava-se de mulheres que simplesmente haviam desaparecido e foram mantidas escondidas do olhar público. Algumas ficaram presas por meses, até mesmo por anos, sem julgamento ou contato com familiares. Recebiam alimentação de forma irregular e eram mantidas em silêncio quase absoluto. Quando eram retiradas das celas, era para interrogatórios, atendimentos médicos ou encontros pessoais com Uday. Uma sobrevivente que depois conseguiu escapar para a Turquia relatou ter visto outra prisioneira tentar fugir durante um transporte. Ela foi recapturada em poucas horas e nunca mais retornou. Os guardas disseram às demais que ela havia sido cuidada. Médicos de Bagdá que trabalhavam em hospitais públicos naquele período também prestaram depoimentos a jornalistas estrangeiros após a queda do regime de Saddam Hussein. Alguns afirmaram que recebiam ordens, geralmente à noite,
para atender pacientes mulheres trazidas em veículos militares, sem explicações. Muitas apresentavam ferimentos compatíveis com espancamentos, costelas quebradas, hematomas no rosto e hemorragias internas. Não lhes era permitido questionar. Depois de tanta crueldade, a queda de Uday estava prestes a começar. Na noite de 12 de dezembro de 1996, o mundo rigidamente protegido de Uday Hussein foi brutalmente abalado. Enquanto dirigia pelo bairro nobre de Mansur, em Bagdá, seu carro foi emboscado por um grupo de homens armados em outro veículo. Os agressores dispararam a curta distância, atingindo Uday com múltiplos tiros, pelo menos 7, no peito, nas pernas e na região lombar. Ele foi levado às pressas ao Hospital Ibn Sina, onde uma equipe de cirurgiões trabalhou a noite inteira para salvar sua vida. Contra todas as expectativas, sobreviveu. A tentativa de assassinato teria sido realizada por membros de uma tribo iraquiana em conflito antigo com o regime. Embora os responsáveis nunca tenham sido oficialmente identificados, o serviço de inteligência de Saddam prendeu dezenas de suspeitos e promoveu severas represálias. Várias pessoas foram executadas em público nas semanas seguintes, como um aviso à população. A recuperação de Uday foi lenta e dolorosa. Os projéteis causaram danos irreversíveis à sua coluna, fazendo-o perder o controle de parte da perna esquerda. Passou meses em uma cadeira de rodas e, depois disso, precisou apoiar-se em uma bengala. Os atos violentos que antes cometia pessoalmente passaram a ser executados por guardas e auxiliares. Em 2002, o Iraque estava sob forte pressão internacional. Os Estados Unidos e seus aliados acusavam Saddam Hussein de ocultar armas de destruição em massa, e a guerra parecia inevitável. Inspetores da ONU retornaram ao país, as sanções se intensificavam e jornalistas estrangeiros apareciam em número crescente. Em março de 2003, começou a invasão liderada pelos norte-americanos. Bombardeios aéreos atingiram Bagdá noite após noite. A cidade mergulhou no caos. Prédios governamentais foram destruídos, a rede elétrica colapsou e a escassez de alimentos se espalhou. Mas Uday não desapareceu. Testemunhas relataram que ele ainda era visto, deslocando-se entre residências acompanhado por escoltas fortemente armadas. Em abril de 2003, quando as tropas assumiram o controle da capital e de cidades próximas, a busca pelo círculo íntimo de Saddam Hussein se intensificou. Uday estava no topo da lista. Durante meses, ele se escondeu em diferentes locais no norte do Iraque, contando com a lealdade de membros da tribo Al-Buda, ex-seguranças e amigos da família para evitar a captura. Seus deslocamentos eram calculados, nunca permanecendo por muito tempo em um só lugar. Foi avistado em Kirkuk, depois em Tikrit e, por fim, em Mosul. Em julho, informações de inteligência levaram os americanos a uma vila no bairro de Al-Falah, em Mosul. No dia 22 de julho de 2003, a Força Tarefa 20, composta por forças especiais e equipes de inteligência dos Estados Unidos, cercou a residência. Dentro estavam Uday, seu irmão Qusay, o filho adolescente de Qusay, Mustafa, e diversos seguranças. Quando receberam o pedido de rendição, responderam com tiros. Seguiu-se um confronto que durou 4 horas, com uso de armamento pesado, foguetes e granadas. Ao final, os 3 homens que estavam dentro foram mortos. O corpo de Uday estava severamente mutilado, mas autoridades norte-americanas confirmaram sua identidade por meio de registros odontológicos e radiografias antigas. Posteriormente, fotos dos cadáveres foram divulgadas ao público, simbolizando o fim de 2 dos homens mais temidos do Iraque. Em Bagdá e em outras cidades, multidões se reuniram diante de televisores, assistindo em silêncio. Para muitos, foi a primeira vez em que acreditaram que o pesadelo havia realmente chegado ao fim. A morte de Uday Hussein encerrou um longo ciclo de brutalidade no país, mas não apagou o medo que ele espalhara nem curou as vidas destruídas. Seu legado, ao contrário de sua fortuna e poder, não pôde ser enterrado. Para as vítimas e suas famílias, a justiça chegou, embora tardia, depois de anos de silêncio, sofrimento e cicatrizes irreversíveis. Bom,
A vida de Uday Hussein mostra até onde pode ir a crueldade quando encontra espaço para crescer sem limites. Criado em meio ao privilégio, ele se transformou em um símbolo do abuso absoluto de poder. Seu comportamento nos lembra de como estruturas autoritárias, quando sustentadas pelo medo e pelo silêncio, alimentam monstros que parecem intocáveis. O mais perturbador é perceber como instituições, escolas, ministérios, clubes esportivos, até hospitais, foram usadas como ferramentas para sustentar essa rede de violência. A reflexão que fica é dura. Não basta apenas combater tiranos quando eles já dominam. É preciso vigiar os sinais, ainda na raiz, porque o poder, sem limites, revela sempre a face mais sombria do ser humano. A história de Uday Hussein ensina que poder sem responsabilidade é destrutivo, tanto para quem o exerce quanto para as pessoas ao redor. Ele tinha todas as oportunidades para usar sua posição de forma positiva, mas escolheu o caminho da opressão e da crueldade. Sua queda, em 2003, embora tardia, mostra que nenhuma tirania é eterna, e que, mais cedo ou mais tarde, a justiça, humana ou histórica, alcança até os mais poderosos. Para nós, a lição é clara. O silêncio e o medo são armas tão perigosas quanto o próprio poder. Proteger a verdade, dar voz às vítimas e não fechar os olhos para abusos pode evitar que histórias como essa se repitam. A verdadeira força de uma sociedade está na coragem de não permitir que o medo seja maior que a justiça. Agora me diz, se Uday tivesse sido punido logo nos primeiros crimes, você acha que sua trajetória teria sido diferente? Você acredita que o fim de Uday realmente representou justiça para suas vítimas? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você acompanhou essa história até o fim, curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos juntos refletir sobre como o passado ainda pode ensinar muito sobre o presente.